Dia 12 de março de 2012, eu cheguei aqui nos Estados Unidos morrendo de medo de passar pela imigração porque eu não falava inglês, depois de ter tido um visto negado, de não ter deixado nada para trás. Hoje, exatamente 9 anos depois, eu sou uma cidadã americana, me formei em uma faculdade aqui e já conquistei o sonho da casa própria, de carro zero, de produtos de marca, de viagens dos sonhos pelo país todo. Tudo isso com muito trabalho duro, tá? Mas eu posso dizer que eu estou vivendo o American Dream e com esse vídeo eu quero tentar inspirar você que não tem boas condições financeiras no Brasil, como era o meu caso, a conseguir realizar os seus sonhos também. Eu sou Gisela, eu sou do interior de São Paulo, no Brasil, e eu morei em Nova York e agora eu moro no estado vizinho, Nova Jersey. Eu vim para os Estados Unidos por um intercâmbio muito barato, que mesmo eu que fazia menos de R$1.000 por mês e tinha um monte de conta para pagar, consegui pagar ele todo sozinha. Infelizmente esse intercâmbio não é divulgado, principalmente no Brasil. Você não vê propaganda dele nos canais famosos da TV aberta. Parece que é uma oportunidade que as agências que fornecem esse intercâmbio não querem que seja alcançada para todos. Então eu vim fazer a minha parte de explicar como ele é, contar como é o processo, o quanto ele custa, para que você que tem vontade de morar aqui nos Estados Unidos pelo tempo e o motivo que for, mas não quer vir com visto de turista e nem tem dinheiro para visto de estudante. Esse intercâmbio se chama au pair, que é um termo francês que na minha língua significa babá que mora no trabalho. Sim, é um intercâmbio para você trabalhar como babá. Por isso se dá melhor quem é pobre. E por ter que cuidar de criança, a maioria das pessoas que fazem são mulheres. Mas existem várias famílias que só têm meninos e elas preferem o babá homem, no caso o male au pair. Eu vou falar dos pré-requisitos para as mulheres, mas se você é homem e tem interesse, você tem o meu total apoio. Só dê uma pesquisadinha mais específica ou deixe suas dúvidas nos comentários, uma coisinha ou outra só que vai mudar. Mas antes, eu quero falar dos benefícios desse programa. Você já chega nos Estados Unidos empregado e é você que escolhe, ainda do Brasil, onde você vai morar, com que família, e essa família que você escolheu para trabalhar vai te dar um quarto na casa deles e todas as suas refeições, ou seja, pensão completa. E eles ainda vão te pagar um salário de quase $200 toda semana para você trabalhar cuidando dos filhos dessa família por até no máximo 45 horas por semana, 10 horas no máximo por dia. E você tem direito de no mínimo 1 dia e meio de folga por semana e um final de semana inteiro de folga por mês, no mínimo, tá? E ainda 2 semanas de férias remuneradas por ano. Sim, o seu contrato é de no mínimo 1 ano nesse programa, mas você ainda pode querer estender e ficar mais 6, 9 ou 12 meses com a mesma família do seu primeiro ano, ou até trocar de família e morar em outro estado ou outra região se você quiser. Bom, e a família ainda vai te dar uma bolsa de estudos de $500 por ano para você fazer o curso que você quiser. A maioria dos brasileiros escolhem estudar inglês e você ainda pode estudar em faculdades americanas com professores nativos, por exemplo. Os pré-requisitos são: você tem que ter mais de 18 e menos de 27 anos, tem que ter terminado o ensino médio, ser solteira, sem filhos, não ter antecedentes criminais, ter carteira de motorista para ser aceita na maioria das agências, mas tem agência que não exige. Se você já não se enquadra em alguns desses primeiros pré-requisitos, fica até o final, porque eu tenho algumas opções parecidas para você. E já deixa o like para você não esquecer depois. Bom, tem que saber falar um pouco de inglês para poder passar no teste da agência, mas mais importante, para você poder conseguir fazer a sua entrevista de emprego com as famílias, poder escolher a sua família. Mas como eu disse lá no começo do vídeo, eu cheguei aqui sem saber falar inglês e eu não fui a primeira au pair que chegou aqui com inglês bem básico, não. Isso vai depender da sua determinação. Eu decorei as perguntas do teste, eu conto no meu primeiro vídeo do canal aqui como que eu fiz a minha entrevista sem saber falar inglês. Eu não recomendo, mas se você não tem dinheiro para pagar um curso, o que você vai fazer?
Eu não tinha. Tenta estudar por conta com vídeos aqui no YouTube. Não precisa saber gramática, é mais o básico mesmo, tá? E também é exigido que você tenha horas de experiência com crianças. E eu tenho esse vídeo onde eu te dou várias ideias de como conseguir essas horas. Vou deixar o link dele aqui na descrição e eu também já fiz um vídeo contando sobre a agência que eu vim. E na descrição daquele vídeo eu deixei uma lista com umas 15 agências que fazem esse programa. Tem até agência gratuita, então hoje você não tem desculpa de não poder realizar o seu sonho de morar fora. Eu vim para uma agência paga, mas na minha época de uma década atrás, o dólar era bem mais baixo, então eu levei um ano para juntar o dinheiro do passaporte, do visto, da agência, que tudo saiu por menos de 3 mil reais. E hoje em dia deve estar aí o dobro disso. Mas mesmo assim ainda é muito barato, porque você vai receber de volta mais de 10 mil dólares por ano como seu salário. E você não precisa ter dinheiro para trazer com você. Eu mesma não trouxe praticamente nada. Agora eu quero falar um pouquinho sobre como é o processo. Se você se enquadra nos pré-requisitos, você escolhe a sua agência, porque ela vai te dar os documentos para você tirar o seu visto de intercâmbio, tá? Na agência, além de você fazer um teste de inglês, você vai preencher um application, que é um dossiê, um currículo bem elaborado para as famílias anfitriãs que estão buscando por uma au pair poder te conhecer antes de querer te entrevistar. Então lá você vai colocar fotos, as referências das suas experiências com crianças, uma carta de apresentação falando de você, dos seus interesses em querer morar nos Estados Unidos, um vídeo com você falando em inglês para eles te verem. Você vai estar concorrendo com au pairs do mundo inteiro, então você tem que caprichar bem para suas chances aumentar, né? Terminando de preencher esse application, a agência dos Estados Unidos aprova e você fica online, ou seja, você fica disponível para as famílias te acharem. Daí é só esperar alguma host family querer entrar em contato com você. E esse processo de espera varia muito de candidata para candidata, da época do ano. Então, se você tem um emprego, não é bom você sair dele logo que você dá a entrada na agência. Espera você conseguir a sua família antes. Quando você recebe uma família interessada em você, antes de você aceitar fazer uma entrevista de Skype com ela, você pode analisar o perfil dessa família para ver se você gostou. Lá vai mostrar de onde eles são, quantas crianças eles têm, de que idade elas são. Algumas já escrevem até o horário que eles vão querer que você trabalhe. Daí, se você gostou, você pode responder de volta e marcar uma entrevista. Eu também já fiz um vídeo aqui dando algumas dicas do que as famílias gostam de escutar das candidatas. Se vocês se gostaram, vocês podem fazer um match, que é a confirmação de que você aceitou ser au pair dessa família. Mas você também pode falar não e esperar outras famílias. Eles também podem não ter gostado de você e conversar com outras au pairs. Tem gente que chega a ficar um ano nesse processo de escolha. Eu levei 1 mês e pouquinho. Mas depois que você fecha, você vai tirar o seu visto, o J1, que é de intercâmbio. Não é garantido, tá? Ele pode sim ser negado, o meu foi, mas eu tentei a segunda vez e deu tudo certo, então é só não desistir. A maioria faz a entrevista desse vídeo em inglês, então eu também decorei. E daí a agência vai te passar os dados do seu voo. Se a sua agência exige a CNH, você tem que tirar a sua PID. E quando você embarca, em tempos normais, você não chega direto na casa da família. Você faz um treinamento com várias au pairs do mundo todo, de 3 a 5 dias, depende da agência. Normalmente é aqui no Nordeste dos Estados Unidos. E aí sim, você chega na casa da família e começa a viver o seu primeiro ano como uma au pair. Quando você começar a pesquisar mais sobre esse intercâmbio de au pair, você vai começar a encontrar várias histórias negativas de famílias que maltratam a au pair, fazem elas de escravas, que combinou uma coisa, mas chegou aqui tá sendo outra. Mas não se assusta, tá? É que as notícias boas não são muito compartilhadas, elas não fazem muito sucesso na internet, porque o povo gosta de notícia ruim, né? Fica tranquila que na maioria dos casos dá tudo certo. As au pairs têm experiências boas sim, com famílias boas. Eu mesma sou uma dessas, mas se acontecer com você de dar errado, você não vai precisar ficar sofrendo por um ano todo. Primeiro que você tá livre
para fazer sua mala e voltar para o Brasil a hora que você quiser. Claro que por você estar quebrando o contrato, você vai ter que comprar a sua passagem de volta, porque se você termina o seu programa certinho, essa passagem já está inclusa lá nos seus gastos do Brasil. Mas se você não gostou da família, você pode pedir por um rematch, que nada mais é do que pedir para trocar de família. Você tem 2 semanas para conseguir outra família e você pode passar esse tempo ou na casa da família que você já está morando ou na casa da sua LCC, que é uma pessoa contratada pela sua agência para te dar suporte e para intermediar os conflitos entre você e a sua família, se vocês não estão conseguindo conversar entre vocês. Eu hoje sou uma LCC. Eu trabalho com a agência Euro-Au-Pair, que no Brasil a representante é a CI. Então, quando uma au pair chega aqui na região de onde eu moro, eu sou notificada, vou até a host family e faço uma orientação. Eu repasso todas as regras do programa para que fique bem claro tudo o que você pode e o que você não pode fazer. E também dou sugestões de cursos e uma vez por mês eu organizo um cluster meeting, que é um encontro que eu coloco como obrigatório para todas as au pairs se interagirem e para eu saber se tá tudo indo bem com a au pair na família. Na minha agência, a au pair não pode pedir rematch nos primeiros 60 dias. Eu não sei se é assim nas outras, mas eu acho isso bem bacana porque os 2 primeiros meses são ainda de adaptação. Muitas sentem saudades de casa, mas enfim, só para dizer que você não fica desamparada quando você vem por esse programa. Então dá pra deixar os seus pais mais tranquilos, né? Bom, se você já passou da idade ou se você já é casada, você não vai conseguir ser aceita em uma agência para poder conseguir o visto J1. Mas existem outras opções e eu já vou contar quais são elas, mas antes eu quero pedir para você se inscrever se você ainda não é inscrito. Eu posto vídeo todas as sextas ao meio-dia. O au pair existe em vários outros países do mundo, cada um com seus pré-requisitos. E pode ser que em algum o seu perfil se encaixe, e o valor é sempre bem acessível em todos. Mas se o seu sonho é os Estados Unidos, tem gente que encontra famílias na internet, até por algumas daquelas agências que eu linkei naquele vídeo, mas ao invés de você vir pela agência, tem gente que vem com visto de turista e depois estende por mais 6 meses. Tem gente que consegue estender depois de novo e fica 18 meses. Tem gente que já conseguiu ficar até 24 meses com visto de turista. Você pode até combinar com uma família um salário diferente, um schedule diferente, as horas que você vai trabalhar. Tem muita gente que, tanto depois do J1 ou do B2, troca o status para o F1 e faz uma faculdade. Vai continuando aqui legalmente, que foi o que eu fiz. Eu vim com o J1, troquei para o B2, depois tirei o F1, depois eu me casei, tive o Green Card e, por último, a cidadania. Era um sonho meu vir para cá e morar para sempre aqui? Não, nunca foi. Mas eu tenho muito orgulho de olhar para trás e ver onde eu cheguei. O au pair foi uma oportunidade incrível para mim. Eu tenho certeza que se eu tivesse ficado no Brasil, eu não teria conseguido conquistar tudo que eu tenho hoje até os meus 30 anos. Quem sabe se eu tivesse casado com alguém bem rico, o que não foi também o meu caso aqui nos Estados Unidos. Quando eu falo que eu era pobre no Brasil, algumas pessoas que me conhecem torcem um pouco o nariz, porque a minha mãe tem uma lojinha de bijuteria e eu tinha um Uno velho que ela tinha me dado, mas era dinheiro dela, eu morava na casa dela, eu não tinha nada. E eu poderia ter escolhido nem ter feito faculdade lá, poderia ter escolhido trabalhar para ela, mas eu escolhi o mais difícil, que foi ter passado por tudo que eu passei para chegar até aqui. E hoje eu vivo uma vida mais fácil. E eu torço para que você também consiga, porque olha, vai valer a pena. Então é isso, gente. Confira os links aqui da descrição. Boa sorte e até o próximo vídeo.